Vamos lá, pessoal? Tentando mais uma vez. Vamos agora baixar as barreiras do receber. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando todas as barreiras. Vou fazer umas facilitaçõezinhas aqui, tá? Pra gente conseguir fazer essa incrível live. Pra gente conseguir ouvir o depoimento da Sandra. Vamos ver, Sandrinha, você vai. Ah, agora acho que foi. Agora foi! Ah, Agora foi. tive Porque que fazer umas facilitaçõezinhas aqui. eu vi, eu falei, ela é muito boa na energia. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando. A gente demorou um pouquinho porque a internet deu um pau aí, a gente caiu, mas já voltamos. E vamos continuar essa conversa muito maravilhosa com a Sandra. Ela estava falando de como foi o despertar dela para perceber que ela tinha crenças limitantes, que ela precisava tratar isso. Sandra, vamos lá? Você estava Vamos falando lá, né? de quando a sua cliente falou como que tinha que ser o seu salão depois da gestação. Foi. Aí, e assim, eu não costumava usar as redes sociais, Andréia, eu não tinha esse costume, e depois da maternidade eu fiquei pior ainda. Por quê? Quando você tem Imagina. uma crença limitante que as pessoas vão colocando em você, dificilmente você consegue mostrar o seu melhor, porque você quer ser aceita e não quer ser julgada. E eu só fui Uhum. entender isso quando uma terapeuta, ela foi lá na minha mesa, eu fazia unha na época no salão, e aí ela falou assim, você faz coisas lindas, precisa mostrar para o mundo, assim, para o mundo. E aí eu falei, meu Deus, eu vou mostrar assim as coisas para o mundo, só que se alguém achar ruim, né, como? Então, assim, a agenda era muito mirrada, a condição financeira era péssima, era horrível, tudo muito difícil, mas até ali, então, eu também acreditava que para você viver bem tinha que ser muito difícil, trabalhar muito, muito, que nada vinha O nosso, fácil. o nosso inconsciente coletivo, né? Ah, Nosso só ganha inconsciente muito dinheiro quem coletivo. trabalha duro. Isso. E eu tinha essa crença. E aí o meu marido ele falava assim: Ah, você quando vai no mercado compra duas cebolas, porque eu achava que eu não conseguia pagar três. E foi assim. Meu, Então eu tinha gente! muito medo de muita coisa. Tinha medo de ter clientes ricas no meu salão, eu achava que eu não merecia. Quando chegava uma cliente rica, eu realmente assim, eu errava muito, assim, em alguma coisa, uma química. E aí essa moça falou isso e falou, vamos correr barras. Aí eu falei, Ó, vamos, eu estou aberta, né? E aí eu corri barras, que é a Simone Salles. E aí no outro dia eu senti uma dor de cabeça assim muito grande, mas acho que as barreiras não estavam baixadas, né? uhum. Mas no outro dia veio um insight assim, por que você não começa a postar as coisas na internet? E ver até onde vai. Foi o primeiro insight assim que veio das barras. E aí eu comecei a desenvolver as barras e foram vindo ideias que eu não sei de onde veio, não me pergunte como, é uma mágica, né? E aí e meu filho querendo as coisas, eu não tinha condição, só que depois disso que eu corri as barras, eu achei que eu podia muito. Sabe quando você sai um gigante das barras? Eu falei, meu Sim. Deus, que incrível! Aí eu comecei a produzir mais, e eu acho, Andréia, você queria até que você me falasse sobre isso. Quando a gente corre as barras, eu acho que atinge até quem está do lado, né? Quando a gente faz, ou a gente faz facilitação, ou quando a gente corre barras, a gente está destruindo crenças limitantes na gente, mas em todas as pessoas que estão conectadas conosco, porque nós, lembra que a gente é uma antena, né? Então nós estamos conectados com vários outros seres humanos. Então, esse alcance pode chegar até 5.000 pessoas. Então, cada um de Caraca! nós que destrói os pontos de vista nosso, além de a gente destruir, obviamente, da nossa ancestralidade, do nosso clã familiar, a gente destrói de mais 5.000 pessoas. Então, quando a gente está recebendo barras, ou quando a gente está recebendo alguma facilitação que está destruindo crenças limitantes, a gente não está fazendo isso só para a gente também está fazendo isso para uma série de pessoas. E aí o nosso inconsciente coletivo, que são aquelas 5.000 que estão mais próximas da gente, nosso alcance, né? Igual o Wi-Fi, até onde ele vai? O nosso, ele alcança até 5.000 pessoas. Então, quando Que você legal, faz, você está atingindo essas 5.000 pessoas também. Então, não que é só para a legal. gente quando a gente faz. Inclusive, quem está aplicando
também recebe. Você só vai... isso é energético. A gente, obviamente, que sabe que é a energia que atrai. Mas Gary Douglas e Dan Heer sempre falam sobre isso. Você só vai fazer barras de Axis com alguém que tem os mesmos pontos de vista que você para descriar, para destruir. Então, quando você aplica barras numa pessoa, você está destruindo algum ponto de vista nela, mas está destruindo em você também. É legal, porque quando eu fiz, né, que eu estava nesse drama todo da maternidade, que eu me achava incapaz de qualquer coisa, eu percebi que o Jeremias, ele começou a ter ideias, e aí ele começou a buscar caminhos, mas assim dele, né? Tipo assim, eu não recebo barras, eu não quero saber disso, mas eu percebi que tem ideias. Mas estou recebendo de você aqui que você está contribuindo comigo, né? E agora ficou muito mais claro você falando. E aí eu percebi que aí ele falou, eu quero trabalhar nesse canal, que é o Rei das Escovas. E ele que começou tudo. E dali a gente começou a produzir. E aí, de uma conta bancária que sempre estava no vermelho, muito no vermelho, ela começou a ficar no azul, assim, sabe? De R$5, 7, foi para 100, foi indo. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, alguma coisa mudou. Quando a gente viu, a gente estava no salão, no melhor lugar da avenida, salão. A gente já estava produzindo curso. A gente vendeu 100 cursos em um mês. Tudo assim, dessa terapia, né? E aí eu falei, então eu posso. E aí eu comecei a ficar mais intuitiva, mais inteligente. E aí eu fui quebrando essas barreiras, essas coisas, e fui fazendo mais. Mas a que mais me marcou de tudo isso é que o Barras de Axis, e você trabalha com outras coisas, né? O pessoal que está na live aí está chegando. Pode seguir a Andréia, que ela tem altas dicas. Que você me ajudou muito, assim, que nada é por acaso. A gente estava, né, no salão do Tatuapé, eu já não estava mais me sentindo feliz. E não era só o dinheiro. Existiam assim, energias, outras coisas que eu não queria mais para mim. Olha. E aí eu lembro que você correu minhas barras, a gente conversou e você correndo as barras. E naquela semana... Facelift energético. E, nossa, eu amo. A barra de Axis. Para quem não sabe, assim, no Axis Consciousness tem uma série de ferramentas. As barras de Axis é o carro-chefe. Por quê? Porque é como a Sandra falou, é o que a gente corre primeiro e que a gente mais vê resultado. Só que tem vários outros processos corporais que a gente faz que são para coisas mais específicas. O facelift energético, ele é direcionado para a gente eliminar pontos de vista com a gente mesmo e com o nosso corpo. Então, muitas pessoas, que daquela fase que eu fiz assim, vários eventos, né? A maioria das pessoas que fizeram, assim como você, vieram me falar muito tempo depois. Teve gente que eu só fui ver depois de um ano. E falou assim, nossa, eu preciso fazer de novo. Porque naquela época, eu tava com um problemão para resolver e se resolveu assim muito fácil. Como é que a gente faz? E aí a pessoa mesmo já pediu para marcar para fazer de novo. E eu lembro que você também falou isso, né? Falou assim, nossa, amiga, aquele facelift que você correu me trouxe assim, ó, uma clareza gigantesca. Eu lembro que eu fiz numa semana, né? Na semana seguinte eu fui lá pra Sandra fazer meu cabelo e tava tudo mudado. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Porque a gente é cabeleireiro e fica tudo melhor, fica tudo mais com energia. Claro. E aí eu desfiz de tudo aquilo, né? Falei, não, aí eu entendi que eu estava me sabotando mais uma vez. Se eu não tivesse feito aquele facelift, acho que eu tava triste até hoje. Porque eu comecei a entender que eu estava me sabotando, entregando os meus sonhos na mão de outras pessoas. E aí, daquela semana, eu falei, não, esse sonho é meu, isso é meu, esse projeto é meu. Andréia, tinha prêmios que não tinha saído. Eu tinha entrado para concorrer aos prêmios, não tinha saído. E é naquela semana que eu resolvi, que eu me entreguei no seu facelift, e foi o único que eu fiz. Depois que eu voltei, eu fiz mais um, mas esse foi muito, assim, marcante. Aí naquela semana... A pessoa me ligou e falou, você está cotada para o Prêmio Empreendedoras do Ano, de 2022. Olha. E a gente vai segurar a sua vaga. Aí eu falei, eu não quero. Aí depois eu lembrei que eu estava me sabotando de novo, né? Então, hoje, assim, que eu vejo que depois que eu era uma pessoa antes da maternidade e depois das terapias, porque eu acho que todo mundo precisa fazer. A terapia Sim. Que chama a Andréia. Na realidade, o Axis não gosta que a gente chame terapia. Eles falam que a barra de Axis não é terapia, são ferramentas energéticas.
né? Mas para ficar de fácil entendimento para as pessoas, a gente fala de terapias. Que nem quem aplica barras não é terapeuta, é praticante de barra. Então, eles têm essas nomenclaturas, mas para as pessoas entenderem, para ficar mais fácil, a gente fala que é terapia. E é engraçado, Sandra, porque assim, até a gente receber barras, a gente acha que é tudo, isso aí estão querendo vender, isso aí é mais um querendo vender, querendo meu dinheiro, sabe? Quando eu conheci barras, foi lá em 2017, quando eu estava procurando alguma coisa para me auxiliar com as minhas crises de ansiedade. E aí eu vi um site do Google falando assim, barras de Axis. Como eu trabalhava numa empresa de processamento de dados, eu falei assim, gente, será que isso aqui tem alguma coisa a ver com o Microsoft, né? Então eu falei assim, esse negócio aqui deve ser esses negócios de internet. Não tô procurando isso, né? De internet não, de informática. Não tô procurando isso. Quando eu entrei no site para ler, falava muito sutilmente do que eram as barras de Axis, mas falava assim, isso aqui ajuda a melhorar a ansiedade. E eu lembro que naquela época era muito caro pro meu bolso, né? Não porque era caro, mas pro meu bolso era. E eu falei assim, eu não vou fazer hoje, não vou fazer agora, mas um dia eu vou fazer. E olha como são as coisas. 2 anos depois, eu fui fazer, depois que eu fiz meu primeiro curso de terapia, que foi com a apometria, a moça que fez curso comigo já era praticante de barras. E aí eu falei assim para ela, eu quero experimentar. Você me vende uma sessão? Porque estava muito na moda fazer pacote. Se eu gostar, eu faço pacote com você. Ela falou, tudo bem. Aí ela fez assim para mim. Olha, é muito comum as pessoas, depois de uma sessão, ficarem assim, muito avoadas, muito leve. As pessoas vão discutir com você e você não vai discutir com elas. Eu pensei comigo, essa mina realmente não sabe quem eu sou, né? Pra ela falar isso. Coitada, mas tudo bem, deixa ela acreditar, né? Ela tá falando. Sandra, ela me aplicou as barras, assim, foram 45 minutos me aplicando barras. Eu saí de lá já meio assim. Sabe? Você pisa, parece que você não tá pisando no chão, né? Aí eu fiz o que eu tinha de fazer, aí eu fui chamar o Uber demorou, aí um cancelou, outro chamou, aí o Uber veio, e ele falava comigo, e eu parecia que eu não tava muito aqui, sabe? Parecia que eu tava meio longe. E eu assim, só observando a paisagem e tal. Aí cheguei em casa, na época eu ainda morava com a minha mãe, e minha irmã tava lá com o meu sobrinho, né? E o meu sobrinho tocando terror em casa, e minha mãe enchendo o saco, falando não sei o quê, e minha irmã não sei o quê. E chegou uma hora que eu falei, eu vou fazer um macarrão pra mim. Eu vou vontade de comer um macarrão. E assim, minha irmã fez assim, tá tudo bem com você? Aconteceu uma coisa, você tomou um remédio, o que aconteceu? Por quê? Você não tá no seu... Não, alguma coisa tá estranha aí. Eu falei, Gina, tá tudo bem. Não tá. Sandra, eu juro pra você que eu comi meu macarrão rindo. Eles ficaram falando, falava, parecia que eu tava longe, assim. E eu comendo ali meu macarrão, me deliciando e tal. Mas depois eu fui tomar meu banho, aí parecia que o banho tinha outra, a água tinha outra temperatura, o cheiro do sabonete era outra coisa. E eu dormia assim, como há muito tempo eu não dormia. No dia seguinte, que passou um pouco do efeito... assim, gente, eu acho que acontece isso mesmo que a menina falou. Gente, aí eu fiquei chocada. Eu mandei mensagem pra ela assim, cara, eu não acreditei muito no que você falou, mas é isso mesmo. Aí ela deu risada, assim, ninguém acredita. Mas tem efeito. E aí eu fechei um pacote com ela. Mas é muito transformador, realmente, porque a gente tá falando de um efeito que você percebe ali na hora. Mas os efeitos que vão se acumulando são sensacionais, sabe? Essa história que você está falando, primeiro, eu acho que a maternidade, ela já traz um pouco disso pra gente, né? A gente, depois que tem filho, principalmente o primeiro filho, a gente já fica assim, se sentindo meio deslocada, não sabe mais se é aquilo que a gente quer fazer, não sabe mais se a gente consegue dar conta, porque já tá um tempo afastada do serviço, e a gente quer dar conta de cuidar do filho, quer dar conta de cuidar da casa, quer dar conta de trabalhar, né? Como se a gente fosse obrigada a dar conta de tudo. Aí não quer também pedir ajuda para ninguém, né? Então, eu acho que a gente da maternidade já tem essa situação que já não é fácil. Né? E aí, junta com todo o nosso histórico, que já vem de abusos, de crenças limitantes, de famílias desestruturadas, de situações que foram deixando a gente cada vez mais acreditando menos na gente. Né? E aí, eu acho que isso tudo contribui para quando chega nesse momento, que é um momento que a gente está
os hormônios super oscilando, uma realidade nova, não sabendo como lidar, tudo fica pior, acho que tudo aumenta, né? E aí é a melhor parte, eu acho que é o melhor momento que você tem para receber barras. Porque aí, cara, você percebe assim uma mudança da água para o vinho. Eu acho que essa questão, né, que você está trazendo é uma questão, principalmente da maternidade, é uma questão que muitas mulheres vivenciam. E essa questão que você falou, né? A gente acha que tem que dar conta de tudo. E aí acha que não pode pedir ajuda, né? Não, cara, precisa, a gente pode pedir ajuda. Não é que precisa, a gente pode. A gente merece, a gente não é obrigada a dar conta de nada, né? Porque senão a maternidade se torna um peso, e aí é onde muitas mulheres acabam escolhendo não ser mãe, porque acham que vai ter que dar conta de mais uma coisa na vida, que elas já dão conta de muita coisa. E não é por aí, né? Não é por aí. E aí você acaba jogando toda a culpa no parceiro, e aí o casamento ele acaba, porque fica bem complicado, ele acaba porque você não consegue conciliar. Você quer ser boa mãe, mas você acaba não sendo, você vai levando a culpa. Só que a gente vai percebendo que são padrões repetitivos mesmo. Né? Porque lá atrás eu não tive a minha família, né? Não fui criada com uma família. Então eu sempre fui criada para servir os outros, morando na casa dos outros. Então, se desse tudo errado, teria que dar tudo certo. E aí, quando chegou o meu filho, eu me vi, assim, eu me sentia, te juro, Andréia, eu me sentia ainda que eu era aquela pessoa que morava na casa dos outros, que faxinava, que limpava, que morava cada dia num canto. Era como se eu tivesse obrigação. Com essas ferramentas, né, que você chamou energéticas, eu consegui mudar isso, né? Então, assim, hoje eu assumo mesmo o meu lugar de empresária, porque hoje eu consegui ir lá e falar assim, não, esse prêmio é meu, eu mereço, mas graças às ferramentas. Sam? E será que a Sandra caiu? Vê se você caiu. Voltou. Voltou. Então, hoje, quando eu vejo uma mulher assim, igual eu, que fala, eu não consigo, igual eu tenho uma amiga na área de design, que às vezes eu percebo assim que ela não quer ser aquilo, mas ela é empresária, ela é empreendedora. Empreendedor é para resolver problema, né? Empresária é para criar e empreender. Sim. E aí, quando eu falo, eu percebo que ela, tipo assim, ela não quer esse título, mas eu acho muito importante a gente se colocar nesse lugar do nosso próprio personagem. Né? E eu acho que o trabalho... Né? Isso. Eu acho que o teu trabalho, o trabalho das pessoas que trabalham com essas ferramentas energéticas, ela é muito importante. Ela transforma muito mesmo a vida das pessoas e traz prosperidade, né? Não tem como ser diferente, né? E ao caminho sagrado, o xamanismo entrou do Mário e da Tati. Um beijão para vocês. Estamos morrendo de saudade desse lugar. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Fiquem à vontade. Se quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente, na medida que for conversando aqui, a gente vai respondendo, tá? Sam, uma coisa que você falou que eu acho que no Axis a gente fala que é muito importante é reconhecer. Cada vez que você reconhece algo na sua vida, ou que mudou, ou que melhorou, ou que foi, ou que se tornou, você multiplica aquilo na sua vida, sabe? Então, assim, você reconhecer o quanto que as barras de Axis fez diferença na sua vida, o quanto que você hoje é uma empresária, você empreende não só no ramo da beleza, né? Mas hoje você é uma educadora profissional, você ensina novos profissionais, né? Hoje você tem a sua própria técnica, você tem o seu próprio curso, né? Então, assim, quanto mais você reconhece isso, mais disso você tem na sua vida, né? Quanto mais você reconhece que você merece sim ganhar prêmios, que você merece ser convidada para eventos, que você merece, quanto mais, eu tô falando merece para ficar fácil o entendimento, porque em Axis a gente não acredita em merecimento. A partir do momento que você escolhe ser empresária, a partir do momento que você escolhe receber um prêmio, você vai receber, né? Você já você já faz. Então, reconhecer isso é muito importante, sabe? Porque também tem pessoas que eu costumo falar assim para os meus assistidos, né? Para os meus pacientes. A gente vive a vida inteira num ofurôzinho de cocô. Quentinho, aconchegante, a gente já sabe como se mexe nesse lugar, a gente já sabe como se movimenta, como que entra, como que sai. Quando você é convidado a sair desse ofurôzinho,
Você está sendo convidado para ir para um lugar que você não sabe como é, né? Não sabe. E aí, óbvio, você está lá dentro, vamos imaginar um ofurô de cocô. Tá fedido, tá pegajoso, tá nojento, mas a pessoa já acostumou a estar lá. A gente já acostumou a estar lá. Tá quentinho, A né? Débora falou aqui para mim que ela nunca ouviu falar sobre essas ferramentas. Pode continuar. Olha, antes de terminar, eu vou dar uma breve explicação, tá bom? Aí depois, se vocês quiserem me mandar no inbox mais perguntas, fiquem à vontade. Quando a gente tira a pessoa, né? Quando a gente convida a pessoa, porque ninguém tira, tá, gente? Isso é uma coisa importante de falar e da gente entender. Ninguém é salvador de ninguém. Todo mundo precisa escolher sair do seu novinho. Porque se não escolhe, ela vai te culpar o resto da vida que você tirou ela de lá. Então, em primeiro lugar, você tem que dar escolha para a pessoa. Olha, você tá aí há tanto tempo e não sai daí. Você não gostaria de experimentar, vir aqui para fora? Né? Ai, mas aí fora é gelado, mas depois se acostuma. Ah, mas aí fora eu não conheço, mas uma hora você vai conhecer, né? E faz esse convite para a pessoa. Esse convite é quando ela se agarra a alguma terapia, que pode ser o Axis, pode ser o Reiki, pode ser qualquer coisa, né? E aí ela agarra a sua mão e se tira ela do ofurôzinho. A primeira coisa que ela vai querer é voltar. Porque aqui fora é gelado, ela tá sem roupa, né? Tá sem blusa, tá frio. Ela não sabe para onde ela vai, porque tem muitas oportunidades, tem muita opção. Dentro do ofurôzinho não tinha opção, era só aquela, né? E ela começa a achar tudo aquilo muito estranho. Então, por isso que a gente fala que a pessoa, para mudar, para escolher a mudança, ela precisa estar preparada para a mudança. Porque não adianta só escolher, de hoje para amanhã eu vou ser empresário. Ok, não tem problema nenhum. Você escolheu, tá escolhido, né? Dura só 10 segundos, mas tá escolhido. Só que você tem que estar consciente, né, de que ser empresário não é sentar atrás de uma mesa e ficar mandando, dando ordens. É muito mais do que isso, né? Então as pessoas também têm que ser conscientes. Eu escolho ter um marido. Ok, mas ter um marido não é simplesmente ir lá dizer sim pro padre, fazer a janta e lavar a roupa uma vez por semana. É muito mais do que isso, né? E ainda vou complementar a sua fala. A mesma coisa de falar assim, eu quero ter um salão bem bonito. Mas não é só ter um salão bem bonito. Você tem que estar pronta, né? Trabalhada mesmo, estudar muito, ler muito. Fazer ferramentas mesmo que te impulsione para poder, não é só ficar lá esperando, né? E isso é uma coisa que você sabe que até facilitador de Axis não faz, Sandra. Quando a gente escolhe algo, a gente tem que entender que não vai cair do céu, né? Não vai chegar aqui uma luz linda, maravilhosa, e falar assim, toma aqui seu salão, linda, seja feliz. Não é assim que funciona, né? A gente tem que correr atrás e buscar, e empreender, e negociar, e fazer curso, e se especializar, né? E cada hora você está fazendo uma coisa para você se manter naquilo. As pessoas acham... Quem recebe nem tanto, mas quem já é facilitador ou quem recebe facilitação, acha que ficar fazendo pergunta é só perguntar. E acabou. Gente, as perguntas dentro do Axis é para ajudar a gente a ter clareza de qual caminho a gente tem que seguir, onde é que tá o ponto que não está deixando fluir, o que a gente precisa fazer para melhorar, quem que a gente precisa procurar, qual é o negócio que a gente precisa se dedicar, sabe assim? Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Então, é importante a gente entender que toda ferramenta tem sua importância, né? No caso aqui, a gente está falando de Axis, e eu também sou fã de Axis, eu sou suspeita para falar, porque para mim foi uma mudança gigantesca na minha vida, me abriu, assim, tirou muitos véus dos meus olhos, me trouxe muita clareza de muita coisa, assim. Então, isso me ajudou muito. Mas tem muitas terapias, né? Hoje no mercado a gente tem mais de 32 tipos. Então, se a gente for falar de todos, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o importante é você se abrir para receber, sabe? A importância do se abrir para receber. Porque se eu não estou aberta para receber, eu não vou receber uma flor do meu marido, eu não vou receber um bombom, eu não vou receber um convite, eu não vou receber nada, né? Nem as oportunidades vão se aparecer para mim, vão se mostrar para mim. Então, primeiramente, a gente tem que estar aberto ao receber. Receber de tudo e de todos. Ai, mas aquele ali eu não quero receber, não. Ai, não, aquele cliente ali eu não quero, não. Deus me livre. Não.
Para essa eu não vou me abrir. Mas e se aquele cliente ali que você fala que não quer atender, que é o chato, que é exigente? Porque eu acho que cliente chato para mim, eu falei isso essa semana para um cliente meu. Cliente chato para mim é aquele que pede desconto e não paga. É isso mesmo. Sabe? Aquele cara que ele não valoriza o seu trabalho, fica pedindo desconto e no final ele não paga. Esse é o cliente chato para mim. Cliente exigente nos dá oportunidade de crescimento. E nos tornar melhores. Para ficar melhor, exatamente. Tudo bem que nem sempre eles são fofinhos para falar, né? Nem todo mundo é fofinho para falar assim, olha, Cindy, acho que essa sua escova podia ser melhor, acho que essa sua progressiva podia ser um produto mais adequado, né? Nem todo mundo tem esse dedo. Mas o que ele está te trazendo ali é porque ele quer que você continue fazendo o serviço, mas de forma que ele goste mais do seu serviço. Exatamente. Então, para mim, não existe cliente chato, existe cliente exigente. Então, de repente, esse cliente exigente que você não está querendo atender é justamente o cliente que vai te dar a oportunidade de você ser mais e melhor. E ele vai acabar te indicando, porque se você não aceita um cliente chato, você não está preparado para enfrentar as pauladas, assim, né? E é igual teve uma cliente que ela quase me fez chorar, porque ela chegou com o cabelo igual o teu, igual o meu, ela queria cortar o cabelo. E aí ela disse assim, eu quero cortar muito. Aí eu lavei o cabelo dela e mostrei o corte. Aí ela disse assim, eu vou cortar muito. Aí ela me mostrou uma foto. E a foto, o cabelo estava aqui no ombro. Era mais ou menos um cabelo igual ao meu, igual ao seu. Eu falei, então não é muito. Aí fui lá, parei a pontinha, ela falou, pode cortar. E aí eu fui cortando. Aí pode cortar. Eu fui cortando. Andréia, eu demorei 4 horas para cortar o cabelo da cliente, porque assim, eu cortava, secava, não, eu quero mais. Mas eu não quero tão curto. No final, depois das 4 horas, ela cortou o cabelo muito curto. Muito curto. Só que eu pensei, o que será que essa situação está querendo me mostrar? O que pode... Isso que eu não estou enxergando, né? Que a gente aprende muito isso, assim, que vocês vão ensinando pra gente. O que isso está querendo me mostrar? E aí, Andréia, quando eu terminei de cortar o cabelo dela depois de 4 horas, e era um corte, assim, bem homenzinho, bem curto. Eu não acreditei, quase que eu chorei. Eu aprendi a cortar todos os cortes numa cabeça só. Só que essa minha cliente, ela tá comigo hoje, já vai fazer 8 anos, ela é uma cliente assim que ela deixa um faturamento muito bom, né? A Elaine também tá aqui, a Elaine, a Roseli também são clientes muito boas. Então, é uma cliente que foi agregando outras pessoas. Então, hoje, através dessa cliente, vem clientes de Pinheiros, de Higienópolis. Então, foram vindo outras clientes. Ou seja, foi um desafio, não foi fácil. Eu poderia ter brigado, não querer mais atender ela. Mas aí é onde você entra sobre as ferramentas, as perguntas, né? Sim. Se eu não tivesse feito essa pergunta, se eu não tivesse preparada para usar essas perguntas ao meu favor, eu também seria uma cabeleireira frustrada. Porque aí entra esse, eu não ia gostar, entra outro, não ia gostar. Então, geralmente tem gente que não gosta mesmo. Esses dias eu ouvi de uma professora, ela falou assim que a gente tem que aprender a deixar de ser mimado. É verdade. Aí eu fiz assim, pra me chamar de mimada. Mas ela explicou uma situação que ela passou. Ela recebeu uma orientação da espiritualidade numa intuição. Uhum. Vou fazer do jeito mesmo. Óbvio, né? Fez do jeito dela, deu merda. Deu merda, ela lembrou que ela recebeu uma intuição para fazer de outro jeito. E ela não fez. Então, o que restou para ela? Chorar. É verdade. E falou assim, Deus. Agora, me tira disso. E eles deixaram ela penando lá, para ela aprender que toda vez que eles vêm e traz uma informação para ela, porque se você for pensar, nem todo mundo tem essa facilidade de receber uma intuição da espiritualidade com todo o amor e carinho da nossa egrégora, né? Não é todo mundo que consegue ter claramente. Às vezes a gente tem um sinal, tem uma coisa, sonha. Ela não, ela teve ela ouviu claramente o que ela precisava fazer.
Não era para ter dúvida. E ela decidiu simplesmente não fazer. E aí ela ficou chorando porque não deu certo do jeito que ela fez e tal, que ela tinha que voltar atrás mesmo, mas que não era assim, não sei o que. Eu sei que no final ela falou assim, gente, sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente tem que aprender a deixar de ser mimado. Exatamente. E Porque assumir, né? a gente é mimadinho, fica se apegando a qualquer coisa, sabe? Porque não aconteceu do jeito que a gente quer, não tá bom. Ah, se não é do jeito que eu quero, não vai ficar bom. Se não for assim, eu também não quero, sabe? E não é assim, né? Não é assim. A gente fazendo... Essa é uma das partes que eu acho maravilhosa em Axis, a gente fazer pergunta e observar o que se apresenta. Não é porque eu vou fazer pergunta que minha vida vai se resolver, não é isso. Mas se eu fizer pergunta, as coisas vão se abrir, né? A clareza vai aparecer e eu vou acabar tendo um insight para entender o que eu preciso fazer naquele momento ali, qual é o caminho que eu devo seguir, né? Tem pessoas que às vezes faz pergunta e começa a fazer as perguntas assim numa cartilha, numa carreira, e nem espera a energia se movimentar para se apresentar. E aí ela já acha que vai responder. Não, fazer pergunta é você perguntar, cara, beleza, universo, e como pode ser ainda melhor? Como pode melhorar isso aqui? O que mais é possível? Disso tudo aqui que eu tô passando agora nesse momento. É claro, né? Não tô dizendo que isso é fácil. Você tá lá no meio do vendaval, aí você para, vamos meditar e vamos fazer pergunta. Óbvio, não é assim. Só que essa a parte boa da gente movimentar e trabalhar a nossa consciência. A consciência é um músculo. Quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai tendo perceptível as coisas que vão se aparecendo, que vão se mostrando. Então, quanto mais consciente eu tô, menos eu sou pega de surpresa pelas situações, né? Então, aconteceu alguma coisa aqui, eu paro e falo, opa, o que essa situação tá querendo me mostrar que eu não tô enxergando, né? Qual é o precedente disso tudo que eu não tô percebendo? Não é assim? E aí, cara, é impressionante. A Sandra deve saber disso melhor do que eu. Você perguntou aqui, universo, como pode melhorar ainda mais? Você sabe que antes eu fazia uma pergunta? Faz tempo que eu não faço, eu vou até colocar ali no meu mural para eu fazer mais. Universo, me mostra uma mágica hoje? Todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, eu fazia essa pergunta. Universo, me mostra uma mágica hoje? E Sandra, era impressionante. É Todo dia eu via algo mágico. Mas aí você fala assim, ai, André, você viu algo mágico? Que mágica que é essa? Ah, caía dinheiro na sua conta? Não sei o que. Não, cara. Às vezes era uma coisa simples. Às vezes eu revia alguém que fazia tempo que eu não via. Às vezes eu recebia mensagem de algum problema que eu estava tentando resolver e já até tinha esquecido de alguém mandar uma mensagem falando, olha, sua situação já foi resolvida. Às vezes eu recebia, realmente, às vezes eu recebia algum Pix que a pessoa estava demorando para me pagar e me pagou. Às vezes eu recebi um convite para almoçar. Às vezes eu recebi um convite para tomar um café. Às vezes eu ia numa loja e alguém me dava uma amostra grátis. Às vezes, cara, era tantas coisas. E aí, vou te dizer assim, se fosse uma outra pessoa, uma pessoa mais cética, ela ia falar assim, mas isso não é mágica, mas isso não é presente. Será? Mas eu acho que você está treinando a sua mente para os desafios também, né? Teve uma semana que eu tinha uma conta muito alta para pagar, e aí não tinha, assim, o valor, já tinha pagado tudo, que eu sou uma pessoa que agora eu pago tudo. Antigamente eu não tinha essa consciência. Eu atrasava algumas coisas, hoje não. Eu procuro pagar tudo, não fico devendo ninguém. E hoje eu entendo que eu não estou pagando, eu estou abençoando a pessoa. Porque tudo que a gente abençoa, volta pra gente, né? Eu aprendi isso, já tem 4 anos, graças a Deus já me livrei disso. Mas aí teve uma semana que eu fiquei, assim, precisando do dinheiro. Gente, era muito dinheiro. Eu precisava daquele dinheiro para pagar aquela conta. E aí, o Jeremias, e aí, como que a gente vai fazer? Só que aí eu lembrei da pergunta, igual você está falando. Eu falei assim, o que é possível que eu ainda não considerei que eu não estou enxergando? E esqueci. Aí quando eu voltei, eu falei, aí eu falei, gente, eu tenho que só disparar aqui umas coisas no digital, porque o digital é muito bom, né? Vou disparar e quem sabe? Aí disparei, aí fiz 2 vendas, assim, aumentou o valor do que eu precisava para pagar. Aí o Jeremias na hora levantou, aí eu falei, as perguntas. Né? O segredo está nas perguntas. Aí, então hoje eu sempre faço isso, quando eu estou numa situação difícil. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo mais hoje. Então, se você perceber que você é minha cliente, eu mudo muito de salão, né? E eu não tenho medo. Já estou querendo mudar de novo pro próximo. Mas é porque hoje eu venho essas perguntas. O que é possível que eu não estou considerando, que eu não estou enxergando?
e esqueço. E de repente vai vindo as coisas e vai acontecendo. Então, assim, acho muito interessante você entrar nesse ponto. Você sabe que você falou agora de uma coisa que também é muito importante, né, Sandra? Não basta a gente fazer pergunta e não basta as clarezas se apresentarem. Você também tem que estar à disposição. Que nem você falou. Eu troco muito de salão, já tô até querendo trocar de novo. Mas porque eu faço pergunta. Não só porque você faz a pergunta, mas você também está na disposição, né? Sim. Se a clareza que aparecer para você for mudar de salão, para você, ok. Então vamos mudar. Se eu mudar de salão, eu vou ganhar mais dinheiro? Vou. Então, beleza. Então, bora lá, né? Qual é o movimento que eu preciso fazer para eu ter mais dinheiro, para eu ter mais sucesso, para eu ter mais leveza, para eu ter mais expansão, né? E aí você está na disposição de fazer aquilo. Porque também não adianta nada eu ficar aqui sentada fazendo pergunta, e aí, de repente, alguém vem e faz um convite assim para mim, Andréia. Vamos supor que eu fiz uma pergunta para dinheiro. Aí alguém aparece aqui e fala assim, Andréia, eu tô com uma oportunidade, tô precisando de alguém para me ajudar, que eu vou fazer um evento nesse final de semana e não tem ninguém para me ajudar. Você não quer me dar um help? Eu te dou um dinheiro, te pago um valor por dia. Beleza para você? E aí eu falo assim, não, mas não é o que eu queria. Isso. Eu pedi para ter dinheiro, para ter aluno. Porque eu sou... Ou para ter cliente, porque eu sou terapeuta. Não é para ficar fazendo essas coisas. Tá, mas e o que mais é possível? E se de repente, nesse evento, você vai lá e tem a oportunidade de divulgar o seu trabalho também? E aí você começa a ter mais clientes. A gente não sabe. O universo usa muitos meios para nos tocar, para nos chamar atenção, para nos trazer clareza. E aí, se você também não está na disposição, passa a oportunidade. E aí depois vai ficar falando, ele faz pergunta, mas não nada funciona. acontece. Não resolve. É tudo mentira isso aí que vocês estão falando. Porque eu faço pergunta, nunca apareceu nada. Tá, antes de mais nada, baixou as barreiras do receber? Porque se antes de eu fazer a pergunta, eu já ficar assim, não vou perguntar isso não, porque vai que... Vou te dar um exemplo. Uma pessoa me mandou mensagem e falou assim, você manda seu currículo para mim? Que eu tenho... A Sandra deu tilt de novo. Vamos esperar ela voltar. Voltei aqui, você voltou? Voltei. Uma pessoa falou assim para mim, manda um currículo para mim, que eu tenho um amigo que está precisando de uma pessoa para trabalhar em X área. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, mas eu não quero trabalhar em X área. Aí você volta, isso que é o normal, né? É o inconsciente coletivo falando. Quando você volta para a consciência, você fala assim, ok, universo, e como essa vaga pode me trazer mais expansão e mais clareza? Como eu posso ter mais oportunidade de negócio com essa vaga? E aí mandei o currículo. Se fosse em outras épocas, eu ia falar para ele assim, desculpa, mas é que eu não estou procurando nessa área. Verdade. Sabe? Não, cara, eu tô aberta às possibilidades. Recentemente, há 2 meses atrás, eu trabalhava na área corporativa e a gente teve lá alguns cortes, então eu tô buscando outro posicionamento. E muita gente pergunta assim para mim, as terapias? Como se ter só as terapias, como se fosse pouca coisa, né? As terapias agora vai abrir espaço para você? Eu falei assim, estou aberta às possibilidades. Se a energia que você apresentar é para eu ter um espaço e para eu trabalhar só com as terapias, sensacional. Se a energia que se apresentar é uma oportunidade de emprego que vai me render bons negócios, sensacional também. Se a energia que se apresentar é para eu ir fazer evento, tá excelente. O que mais é possível. Igual, né? Estar aberto, estar na disposição. Isso também é algo que a gente precisa reavaliar. Não adianta ficar fazendo sua pergunta, né? Porque depois eu falo que não funciona. Não. Né? Aí, a mesma coisa eu. Eu, assim, tava numa sala e essa sala eu não tava gostando muito. Eu mandei o homem lá olhar, o homem queria levar meu rim, meu fígado. Aí eu falei, universo, o que é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? E fiquei pensando. Aí a moça que era dentista ia sair, e aí ela já ia colocar uma pessoa no lugar lá da sala. E a sala dela é bonita até. Só que assim, eu não fiquei pensando, eu vou para a sala dela, eu quero a sala dela. Não, ela falou que já ia chamar a cunhada dela. E aí, quando a cunhada dela veio falar comigo, eu falei, vamos fazer uma parceria assim, juntas. O que mais é possível? Porque eu tenho parceria hoje com a Neide, né? A Neide Design, ela é Neide Design. E aí eu falei, vamos fazer uma parceria assim. Não sendo de unha, ela falou, não, é de cabelo, é de vestidos e tal. Eu falei, então vamos. Só que aí, no final, ela acabou não ficando na sala. Olha. E aí não adianta ficar só na pergunta, né? Aí eu falei assim, o que mais é possível, né? Eu escolheria.
que ela me escolhesse para ficar na sala dela. E aí, no fim, ela fez a proposta. É árdua mesmo, sabe? Porque o cano do lavatório não era onde estava, igual eu era na outra sala. E aí você continuou na pergunta para trazer mais leveza, né? Mais leveza. Eu falei, gente, como pode melhorar esse cano no meio da sala? Porque a dentista, a cadeira fica em cima e eu preciso de um cano na parede. Então, assim, não é muito fácil você mandar uma pergunta e vir do jeito que você quer, com cano na parede, que você só vai lá e coloca o lavatório, né? Mas eu aceitei, né? E eu recebi. Eu falei, então eu escolho e agora o universo vai me ajudar. Como que eu vou desenvolver isso? E aí foi de uma forma leve. Uma outra situação também foi que uma pessoa me chamou para apresentar um corte lá na Rebrasil. Eu fui já me sentindo que eu era a comandante da feira. E, na verdade, André, eu não era. Eu não era, amiga. Ou pode melhorar? Aí ele colocou uma câmera para eu gravar. A Neide me ajudou até, a minha amiga. E ela me ajudando lá, o pessoal não passar na frente. E, no fim, ele não colocou o meu vídeo que eu estava arrasando. Mas eu escolhi estar na feira. A gente não ganhou nenhum real. Só que... Pois é, e qual é o presente disso tudo? Exatamente. Aí eu pensei assim, o que tá para vir de bom que eu escolho receber? Mas eu tava frustrada, assim, porque a gente não recebeu nada. Para você ver como o processo da pergunta ela é difícil mesmo. A gente tem que sair dessa... Eu não acho que seja difícil. Eu acho que a gente precisa entender que nunca vai vir como a gente quer. A gente tem a mania de querer que venha assim. Tem que ser redondo, com bolinhas verdes e fita vermelha. Mas às vezes vem roxo com bolinhas brancas. Aí a gente fala, não, roxo com bolinha branca eu não quero. Tem que ser verde, sabe? Tem coisas que sim, são desafios mesmo, né, Sandra? Mas aí eu acho que os desafios vêm justamente para a gente entender que tem mais coisa por trás disso. Qual é o presente? Por trás de tudo isso aqui que a gente passou, a gente não ganhou nenhum real, tal, não sei o quê. Mas qual foi a experiência que nós ganhamos aqui? Eu tenho certeza que a próxima vez que alguém te chamar para ir para a feira, você vai querer saber tudo antes. Não, peraí, eu aceito, mas com uma condição. Eu quero ver o lugar que eu vou ficar, eu quero saber quantas pessoas vão estar aqui para assistir, quem vai gravar. Você já vai estar mais preparada para receber um convite para fazer até num lugar maior, né? Sim. Precisou passar por essa experiência primeiro. E aí eu fui, assim, me preparando. Só que aí eu tive um insight. Eu falei, mas se eu posso ir até lá, me oferecer assim, vou montar um curso. Aí montei um curso de terapia capilar. Aí coloquei só poucas pessoas, não queria muito, porque eu queria dar atenção para todo mundo, e ficou gente ainda esperando para agosto. Então, assim, a pergunta foi de uma forma... Eu não ganhei nada naquele momento, mas eu consigo... Trouxe um insight, né? Isso, e trabalhando para mim ficar desperta, né? De receber as possibilidades, ver além, né? Sim. Então é isso, minha amiga. Bom, a nossa live já vai acabar. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que são as barras de Axis. E aí eu vou agradecer a Sandrinha por sempre estar disponível para mim. Sempre. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Que o universo traga muitas e muitas possibilidades de negócio para nós. E que a gente possa ter outras oportunidades para falar mais sobre o seu novo curso, para a gente divulgar essa empresária sensacional, essa educadora maravilhosa. Alguém perguntou sobre as barras de Axis, que nunca ouviu, né? Então, barras de Axis é uma ferramenta energética da empresa Axis Consciousness. Ela já existe há mais de 32 anos. É uma empresa americana. E o fundador dela é o Gary Douglas com o Dr. Dan Heer, né? O Dr. Dan Heer é o cofundador. E o que eles falam? O Axis Consciousness tem várias ferramentas para auxiliar a gente aqui na nossa estadia aqui na Terra, mas a mais comum e a mais conhecida são as barras de Axis, que é onde numa sessão você recebe toques leves em pontos específicos na cabeça, e cada ponto é responsável por destruir, descriar, limpar crenças limitantes referente a algum assunto. Então, tem um ponto do dinheiro, tem um ponto da gratidão, tem um ponto da paz e calma, tem um ponto da criando relações. São 32 pontos. São 32 pontos que a gente tem. E aí, numa sessão, o praticante de barras vai correndo suas barras e vai fazendo os processos conforme a energia se apresenta.
tá? Eu também sou praticante de barras. Eu tenho curso de barras, tenho fundamento, tenho processos corporais. Então, hoje numa sessão, o Axis me possibilitou a ter o meu método próprio, né? Então, hoje eu converso com o corpinho, eu pergunto o que ele quer, onde ele quer receber, o que ele quer receber. Não é simplesmente chegar lá e falar, eu quero receber Axis. Se você, óbvio, eu vou respeitar sempre a vontade do cliente, mas antes eu vou perguntar para o corpinho dele. É só Axis mesmo? Só barra de Axis mesmo que você quer? Às vezes o corpinho antes pede uma limpeza energética, às vezes ele pede um reiki, às vezes ele pede uma meditação. Então, hoje eu tenho um método próprio de atuação graças às barras de Axis também, né? Então, quem tiver mais dúvidas ou quiser saber mais informações sobre as barras de Axis ou qualquer outra terapia, pode me mandar inbox as perguntas, as mensagens, que eu vou respondendo conforme vocês forem mandando, tá bom? Sam, prazer enorme falar com você, meu amor. Dá um beijo no Filipinho, um abraço no Jeremias, se cuide, ótimos negócios para você e a gente se vê. Né? Obrigada por sua contribuição, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se abrir para o novo devido às suas orientações. Com certeza. Muito obrigada, viu? Um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo, gente. Ficou com a gente até agora.